Capítulo 34 O começo de nossa jornada. Parte 1. Para mim, como membro da geração Dragon Quest, as palavras continente demônio naturalmente traz à mente o conceito de um reino demônio. Sabe, uma terra sombria governada por um rei demônio todo-poderoso, com pequenas aldeias povoadas por monstros, santuário antigos há muito esquecidos e criaturas temíveis andando por todo o lugar. Mas este mundo não era bem assim. Por um lado, aquele todo-poderoso rei demônio estava longe de ser encontrado. O que não quer dizer que reis demônios não existissem. Na verdade, havia cerca de 30 deles no momento, e todos tinham pelo menos um pouco de território para dominar. Mas não eram governantes de verdade. Apenas se chamavam de reis e agiam como se fossem donos do pedaço. Cada rei demônio tinha algo como um esquadrão de guarda ou um bando de cavaleiros, normalmente com nomes impressionantes. Os soldados de Ricarizo, tecnicamente, eram um desses. Eles complementam as atividades de aventureiros exterminando monstros perigosos na área, capturando criminosos na cidade e, de outra forma, tomando medidas independentes para proteger suas casas. Na verdade, estava mais para uma vigilância da cidade ou uma milícia local do que para um exército. Eu não tinha entendido perfeitamente a relação exata entre o rei demônio local e aqueles caras. Ele realmente deu ordens a eles ou estavam apenas se chamando de seus soldados? Provavelmente seriam seu exército se ele fosse para a guerra, então acho que havia algum tipo de contrato em vigor. No momento, ninguém estava lutando em nenhuma guerra e as coisas estavam relativamente pacíficas. Mas isso só se aplicava quando alguém estava na vizinhança de um rei demônio específico. A maioria do continente demônio vivia sem seguir qualquer lei. As coisas podiam estar calmas em torno do Cruzeiro do Sul e do mausoléu sagrado do Imperador, mas tudo no meio disso vivia de um modo desenfreado como se fossem todos parte de uma gangue de motoqueiros punks. Em qualquer caso, o rei demônio que controlava a área ao redor de Ricarizo se chamava Badigadi. Ele possuía 6 braços, pele escura e um corpo musculoso. No momento, entretanto, partiu em uma jornada sem rumo, e ninguém tinha ideia de onde ele estava. Parecia ser um tipo de espírito livre. De qualquer forma, o continente demônio estava cheio de criaturas poderosas. Havia uma razão para a Guilda dos Aventureiros colocar todos os empregos de caça a monstros no ranking seu ou superior. Basicamente todo monstro que poderia encontrar pelas redondezas exigia ao menos esse nível de força. Os Ents de pedra, talvez, fossem os únicos de ranking D. Dito isso, os demônios eram geralmente mais fortes do que os humanos. Também eram muito bons em combate em grupo, já que as habilidades únicas de várias sub-raças os ajudavam a desempenhar funções específicas. Alcançar o ranking B ainda era um verdadeiro desafio para a maioria das pessoas, mas os aventureiros que chegavam lá eram mais fortes do que os de ranking B que encontraria em outros lugares. Aqueles que não conseguiam ir tão longe geralmente acabavam como Nokopara ou Jalila. Quanto mais eu pensava nisso, mais incrível Ruigerd parecia. O homem disse que poderia derrubar monstros de ranking A sozinho, eu acreditei nele. Mesmo sozinho, ele era mais forte do que um grupo de 6 ou 7 aventureiros de ranking B. Qualquer um ficaria muito feliz ao conquistar a confiança de alguém assim, não? 3 dias se passaram desde que deixamos a cidade de Ricarizo. Não tenho certeza se isso teve alguma coisa a ver com o fato de que estava me sentindo um pouco mais relaxado depois de conquistar a confiança de Ruigerd, mas meu apetite estava ficando cada vez mais feroz. O problema era que não tínhamos nada de bom para usar.
Estávamos vivendo principalmente de carne de grande tartaruga, e essa não era exatamente a carne de minha preferência. Decidi tentar melhorar um pouco a nossa situação culinária. A coisa ficava nojenta quando assada, então podíamos tentar um método diferente. Usando magia, preparei uma grande panela de barro, um fogão básico, mais poderoso, e um delicioso caldo artesanal da família Greira. Era tudo o que precisávamos para fazer um ensopado básico. Água era um recurso precioso por aqui, mas eu poderia produzi-la em quantidades ilimitadas. Inicialmente, queria usar uma panela de pressão para deixar a carne realmente bonita e macia, mas a primeira que tentei fazer quase explodiu, então decidi não seguir essa ideia. Cozinhar a carne dessa maneira exigiria muito mais tempo, mas não tínhamos que nos preocupar com a conta de gás ou água. Caso fosse necessário, eu estaria disposto a cuidar, com todo o carinho do mundo, enquanto a panela fervesse tudo por horas. Era particularmente conveniente que eu pudesse fazer todos os utensílios de cozinha de que precisávamos usando a magia da terra, tornando-os descartáveis. Um dia, também quis tentar defumar a carne, mas a fumaça dos entes de pedra provavelmente não a deixariam com um sabor muito agradável. Cozinhar a carne da grande tartaruga a tornou um pouco mais comestível. Em vez de mastigar uma carne dura nojenta, agora tínhamos carne macia e nojenta. Sim, ainda era desagradável. Não dava para remover aquele cheiro pungente, e o sabor era o que era. Para ser sincero, era estranho. Eu poderia jurar que esse produto tinha um gosto muito melhor naquele vilarejo Migurd. Será que faltava alguma coisa? Depois de pensar por um momento, finalmente me dei conta. Deviam ser aquelas plantas que eles cultivavam dentro do vilarejo. Achei que fossem hortaliças meio mortas, mas não era o caso. Aquela planta era provavelmente algum tipo de erva ou tempero, algo que usavam para esconder o fedor da carne e melhorar seu sabor. Fui totalmente enganado pela descrição de Roxy sobre como eram amargas e desagradáveis. Eram usadas como tempero, não se deveria comê-las puras. Minha nossa! Até minha mestra podia ser meio estúpida de vez em quando. Fiz uma nota mental para tentar comprar algumas especiarias desse tipo, caso houvesse alguma disponível na próxima cidade que visitássemos. Queria comprar alguns outros ingredientes também, apenas para variar, mas talvez fosse desperdício de dinheiro. A comida tendia a ser cara neste continente. Os vegetais eram particularmente caros, já que a região era inóspita para a vida vegetal. Poderia comprar 5 quilos de carne pelo custo de algo que se assemelha a uma raiz de ginseng desgrenhada. E a carne de grande tartaruga era barata. Era meio que a comida padrão do lugar. Essas coisas eram maiores do que um caminhão de 5 toneladas, então matar um resultaria em carne suficiente para manter uma família saciada por um bom tempo. Claro, não seria possível alimentar uma cidade inteira dessa maneira. Às vezes, as pessoas comiam coiotes pecs, ou até mesmo as larvas de insetos que viviam dentro dos entes. Por mais corajosa que fosse, Eris não estava muito interessada em experimentar essa última coisa. Não é como se comigo fosse diferente. A cultura culinária deste continente não era exatamente do meu agrado. Dependendo de como cozinhasse, a carne de grande tartaruga poderia ao menos ser comestível. Pelos padrões do continente demônio, ela provavelmente se classificava como algo saboroso. Eu mal conseguia entender de onde Ruigerd estava vindo quando chamou aquilo de delicioso. Ainda assim, realmente precisava colocar minhas mãos em um pouco de tempero.
Eris e Ruigerd pareciam contentes em comer sua carne grosseira. Em outras palavras, os temperos seriam unicamente de meu interesse. Bem, isso não era bom. Afinal, éramos um time. Provavelmente precisávamos adquirir o hábito de falar sobre nossas decisões em grupo. Todos, juntem-se! Gritei. Já era quase a hora em que sempre dormíamos. Eris estava procurando um bom local para colocar o monte de pano enrolado que usava como travesseiro, e Ruigerd estava começando a examinar a área em busca de inimigos, mantendo os olhos fechados. Mas, esta noite, precisávamos resolver algo antes. Eu gostaria de convocar uma reunião em grupo. Uma reunião em grupo, disse Eris, inclinando a cabeça interrogativamente. Sim? Espero que nos deparemos com uma série de problemas em nossas viagens. Conversando sobre as coisas e tomando algumas decisões importantes com antecedência, podemos evitar entrar em discussões quando o tempo se provar essencial. Espera, havia uma expressão de dúvida no rosto de Eris. Será que não estava interessada em lidar com os detalhes? Ruigerd e eu provavelmente poderíamos tomar todas as decisões sozinhos, mas deixá-la de fora parecia uma má ideia. Ela não era algo como bagagem, era um membro do grupo. Eu precisava de sua participação. Isso não é o que você costumava fazer todos os meses lá em casa. Todos os meses. Ah, está falando sobre aquelas conferências que tive com seus outros instrutores, quando estava dando aulas para ela em Fitoa. Sério, esqueci tudo sobre aquilo. Isso mesmo. Esta é a versão do grupo de aventureiros. Fechando a boca, Eris se deixou cair na minha frente com um baque. Ela estava claramente tentando parecer muito séria, mas havia um sorriso incontrolável em seu rosto. Parecia um pouco estranho. Não era como se estivéssemos fazendo algo de divertido, mas a garota pelo menos não estava reclamando. Também devo participar disso? Perguntou Ruigerd. Não faria muito sentido se você não participasse, cara. Claro. Você não teve esse tipo de discussão em grupo com seu bando de guerreiros. Não? Eu tomava todas as decisões sozinho. Era assim que as coisas geralmente funcionavam neste mundo, suponho, o líder dá as cartas e todos os outros apenas seguem as ordens. Mas aconteceu de eu crescer em uma democracia. A partir de hoje, quero conversar sobre as coisas entre nós três e tomar as decisões em grupo. Muito bem. Com um aceno rápido, Ruigerd também se sentou. Nós três formamos um círculo ao lado de nossa fogueira. Então vamos lá. Venho por este meio convocar a primeira reunião de equipe do fim da linha. Aplausos, por favor. Clap, clap, clap. Clap, clap, clap. Oh Deus, por que estamos aplaudindo? É assim que essas coisas funcionam. Mas você não fez isso nas reuniões com Ghislaine. Como ela sabia disso? Bem, tanto faz. Essa é a nossa primeira reunião, o que faz com que seja um momento que vale a pena comemorar, certo? É por isso que estamos aplaudindo. Além disso, somos aventureiros, não tutores. É melhor manter as coisas animadas, certo? Ahem. Então, agora. Como todos sabemos, recentemente estraguei tudo. Não, aquilo não foi sua. Quieto, por favor. Gritei, dando minha melhor impressão de uma senhora nervosa usando óculos triangulares. Ruigerd, se você quiser falar, levante a mão depois que eu terminar de falar. Entendido. Então vamos lá.
Agora que eu tinha feito Ruigerd ficar em silêncio, continuei, já identifiquei uma série de fatores que contribuíram para o meu fracasso. Fui negligente ao reunir informações, fiquei muito focado em ganhar dinheiro rapidamente, ansioso demais para matar dois coelhos com uma cajadada só, etc, etc. Eu ia fazer um esforço pessoal para ter cuidado com tudo isso, mas também tinha uma solução mais sistemática em mente. Como medida de precaução, quero que todos nós nos certifiquemos de relatar quando algo acontecer, comunicar nossos pensamentos e consultar uns aos outros sobre nossas opções. Relatar, comunicar, consultar. Lembrem-se disso, por favor. É importante. O consultar é. Isso é muito importante. Com isso, mesmo se houver um inimigo à nossa frente, nós seremos capazes de mandá-lo pelos ares. Isso mesmo. Antes de fazer algo, quero que consultemos uns aos outros. Especificamente para quê? Quando algo estiver incomodando você, ou houver algo que queira fazer, fale para o grupo, em vez de guardar para si mesmo. Para ser honesto, eu não tinha muita experiência prática com esse tipo de discussão, mas não tínhamos que tornar isso muito complicado. O importante seria se esforçar. Planejo também pedir a opinião de vocês dois. Quando alguém consultar vocês, ouçam com atenção e reflitam sobre o assunto. Perguntem a si mesmos se é uma boa ideia ou não, e por quê. Às vezes, vocês podem chegar a um plano ainda melhor ou algo assim. Em retrospecto, tomei a maioria das minhas decisões sem pedir qualquer opinião de Ruigerd. Sempre disse que confiava nele, mas talvez no fundo isso não fosse verdade. Em segundo lugar, comuniquem-se. Quando perceberem ou notarem algo, façam um esforço para falarem e contarem uns aos outros sobre isso. Eris estava balançando a cabeça, mas o olhar em seu rosto sugeria que estava pensando muito. Era difícil dizer se estava realmente me acompanhando. Por último, mas não menos importante, relatem. Os detalhes podem ser frequentemente importantes, mas vocês podem mantê-los simples se desejarem. Apenas certifiquem-se de me informar quando algo der errado, ou quando algo der certo. Afinal de contas, eu ainda era tecnicamente o líder desse grupo. Precisava agir como tal. Pessoal, alguma pergunta? Nenhuma? Por favor, continue. Ruigerd balançou a cabeça, mas Eris levantou a mão. Eu tenho. Sim, Eris. Então, nós três vamos consultar sobre as coisas, mas é você quem toma a decisão final, certo? Bem, no final das contas, acho que sim. Então por que simplesmente não toma todas as decisões por si só? Há um limite para o quanto posso pensar sozinho. Mas nunca terei ideias que você não possa imaginar, Rudeus. Foi legal da parte dela dizer isso, mas para ser perfeitamente honesto, eu também estava em busca de alguma garantia. Queria a chance de passar meus planos por eles e ouvir algo como: isso deve funcionar bem ou você vai conseguir, sem problemas. Mesmo se isso for verdade, você pode dizer algo que me faça pensar de uma maneira diferente e me indicar uma ideia melhor. Acha mesmo? Eris não parecia entender muito bem o sentido disso. Mas, por enquanto, isso já era esperado. O importante era fazer com que nós três usássemos nossas cabeças.